Olá, Morris, tudo bem contigo? Oi, É, Daniel, tudo jóia? Antes de mais nada, Obrigado pelo obrigado convite. aqui pela presença, né, na cena da quarentena. E vamos bater um papo, né, sobre esse álbum, seu novo álbum, né? Que o lançamento oficial, na verdade, é só no dia 18 de setembro, mas você já vem apresentando ele em doses homeopáticas, né? O álbum é um Homem, Mulher, Cavalo, Cobra. É, Queria que você me dissesse, primeiro, o porquê dessa opção por lançar o disco dessa forma? Tem a ver mesmo com esse momento de isolamento social, de pandemia? Já era uma coisa que você tinha em mente? Dá uma geral para a gente aí sobre o Homem, Mulher, Cavalo, Cobra. Bom, legal. Homem, Mulher, Cavalo, Cobra é meu segundo disco solo. A minha atividade de músico, ela tem dois ramos, digamos assim. Eu tenho a canção autoral, que foi por onde eu comecei na música, só que aí a vida me levou para o teatro. Então eu faço muito trabalho para teatro, para cinema também. E o Homem, Mulher, Cavalo, Cobra é o meu segundo disco solo. O outro disco, o disco anterior, que era o 5, ele foi gravado em 2010. Uhum. Então, são 10 anos de separação entre um e outro. E eu encontrei uma turma para fazer esse segundo disco, né? Através do Rômulo Frois, do Rodrigo Campos, que eram pessoas que eu já conhecia, pessoas importantes aqui da cena da vanguarda paulistana, da canção paulistana, digamos assim, dos últimos Uhum. 10, 15 anos. E estava tudo certo, na verdade. O disco a gente gravou, ele estava pronto. Eu ia fazer um show de pré-lançamento na Casa de Francisca e ia ter um lançamento oficial no dia 22 de junho, no Sesc, 24 de maio, aqui em São Paulo. Uhum. Só que aí deu jaz. Veio a pandemia e as coisas caíram, né? Os shows presenciais. E eu Uhum. fiquei um pouco naquela, como é que eu vou fazer para lançar esse disco agora? Uhum. E como é que faz? Como é que não faz? Vamos lançar um monte de música, porque eu ia fazer um single e ia fazer o show. Ia lançar um single, que é o On Sassá, que de fato eu lancei ali na época que era para ser lançado. Já tinha pandemia, mas ainda uma pandemia sem saber até quando ela ia se estender. Uhum. Então, naquele momento, a gente ficou meio perdido e a gente decidiu lançar todas elas semanalmente, né? As duas, três primeiras elas tiveram um período maior, mas a partir da terceira, de semana em semana, eu fui lançando. Só que a gente não chama de single, a gente chama de pedra. Por quê? Porque parte do projeto gráfico do trabalho, né, da arte gráfica, foram pedras que o meu filho pintou para o disco, que fazem parte do projeto que agora vai sair no disco, mas que já estão sendo apresentados. Essas pedras, na verdade, são escombros urbanos. Eu tenho uma aqui, eu vou mostrar. São restos, são restos de pedras e de escombros que a gente foi recolhendo lá em São Paulo e o meu filho foi fazendo pinturas, lembrando um pouco as pinturas rupestres, todas elas baseadas nas canções e no projeto. Aqui tem uma, ó. Essa daqui é a pedra da primeira canção, da Onça Sá. Uhum. Então, a gente chama de pedras. Estamos na 10ª pedra. Sexta-feira vem a 11ª pedra. Então, na verdade, esse lançamento tem a ver, sim, com a pandemia. Só que a gente acabou encontrando uma poética para esse lançamento. Ele não foi simplesmente uma coisa, digamos, vamos lançar picotado, porque eu sempre tento conceituar bastante as coisas que eu faço. Uhum. E como a gente tinha essas pedras, e como o Rômulo falava, Morris, você está há 10 anos fora da canção autoral. Vamos usar essas pedras para pavimentar a sua volta para essa cena. Legal. Então, tem a Pedra. ver com a pandemia, mas tem a ver também com uma história que a gente criou a partir disso. Uhum. Rolou uma conceituação, né? Assim, para esse lançamento dessa forma, né? E para essa ideia de Exatamente. pedras também. Você está dizendo que a pedra número 11, que vai ser lançada nessa próxima sexta-feira agora, é, essa pedra número 11, na verdade, ela tem os vocais da Juliana Perdigão e arranjos do João Antunes. Não é isso? São mineiros. Exatamente. Qual que é o teu contato com eles, assim? Me fala um pouco da tua relação com eles e com outros mineiros, assim, antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava falando justamente disso, né? Da tua relação com Minas, assim. Queria que você me falasse um pouco aí do teu encontro com a Juliana, com o João e da tua relação com Minas, de forma geral. Então, o João e a Juliana, eles têm tudo a ver com a minha relação com Minas.
Eu sou casado com uma atriz mineira, com a Heloísa Helena, que eu conheci aqui em São Paulo, e ela já morava há um tempo aqui em São Paulo, e através dela eu fui me ligando ao pessoal de teatro de Minas Gerais. Não só de Minas, aqui de São Paulo também, na verdade. A minha turma, antes da música, é a turma do teatro. Eu sou realmente alguém... Eu tô nesses dois lugares. Agora eu estou voltando para a música, eu estou conhecendo muita gente na música também, mas a minha formação mesmo, como artista, eu sou um homem do teatro. A princípio, fazendo música, mas no teatro. Então, a Heloísa era muito amiga, ela é muito amiga do Carlos Gradin, da Yara de Novaes, do povo do Galpão. Então, de alguma maneira, eu fui fazendo amizade com essas pessoas e todo mundo estava no momento, principalmente a Yara, o Gradin, e a gente estava começando a fazer teatro. E a gente estava começando a ter um pouco mais de recurso para produzir teatro. E eles começaram a me chamar para fazer as trilhas, porque eu estava começando a fazer trilha aqui em São Paulo. E eu tenho mão para fazer trilha para teatro, né? Porque eu vivo dentro do teatro. E eu comecei a ir para Minas Gerais. Aí eu fui conhecer cada trilha que eu ia fazer em Belo Horizonte, eu conhecia gente nova. E numa dessas, em 2010, eu fui convidado pelo Carlos Gradin, da companhia Odeon, para fazer a direção musical de um Saltimbancos. Um Saltimbancos Minas. Ele chamava Saltimbancos Minas. Por isso que eu conheço também a Tati Rubin, porque ela foi a produtora. E eu já fiz outros trabalhos com a Tati depois disso. E eu tinha feito vários trabalhos com o Gradin, com a Yara, Noites Brancas, enfim, eu fiz um monte de coisa aí em Minas Gerais. E nesse momento que eu estava fazendo o Saltimbancos, foi uma hora que eu me relacionei com muitos músicos, porque eu tive que montar uma banda. Então eu convidei o Rafael Martini, né, que é o pianista, arranjador, agora também está se saindo um grande cantor, compositor. Eu chamei o Rafael para a gente trabalhar junto, eu fiz a direção musical, o Rafael fez as orquestrações, né, a partir das minhas ideias, né, ele foi arranjando, e nesse momento a gente convidou, o João Antunes era o nosso violão, guitarra, viola caipira, todas as coisas de cordas, nesse grupo dos Saltimbancos, era o João que tocava. Então a gente já se conheceu. E nesse período todo, eu acabei saindo muito com a galera. E uma noite eu fui na casa da Brisa Marques, que é poeta, que é letrista, que é jornalista também, atriz. E lá eu conheci a Ju Perdigão. E aí nós passamos uma noite vendo e super bem-humorada, inteligentíssima. Eu acho que você já falou com ela também aí. Sim, já é uma grande amiga. Então eu conhecia... Que aí eu edito, depois eu corto essa parte aqui do meio. Mas então vamos então falar aí, desse teu encontro com a Ju Perdigão. Encontro com a Ju Perdigão. Um dia eu fui até a casa da Brisa, tinham vários músicos ali, ela me chamou, queria que eu mostrasse as canções. Na época, ainda as canções do primeiro disco estavam bem quentes, e a Brisa tinha super curtido o trabalho, botou uma pilha. E nessa noite eu conheci um monte de gente lá, na verdade. Eu conheci o Tchakov, sei lá, conheci um monte de gente. O Matheus, Baiense, e fiz amizade com a Ju Perdigão. E nesse momento, várias pessoas foram chegando em São Paulo também. O João Antunes mudou para São Paulo, ele me procurou. Aí nós trabalhamos quase 1 ano e meio, 2 juntos no estúdio, produzindo um monte de trabalho de teatro, um monte de filme, de cinema, de institucional. O João é um grande arranjador, é um cara muito bom gosto, conhecedor de música. E agora, no processo desse disco, o Rômulo Frois, que é muito amigo da Ju, já trabalharam muito juntos também, ele queria que eu ampliasse um pouco os meus parceiros. E eu estava mandando melodia para as pessoas mandarem letras. E aí a gente também achava que seria bom eu fazer letras e receber melodias. Então, uma dessas letras eu mandei para a Ju Perdigão. Inclusive, eu escrevi essa letra para ela no show de lançamento do Folhuda, sentado no Sesc, esperando começar o show. E veio a letra assim, paf, de uma vez só, que é o Longe da Árvore, que é a pedra 2 do disco. Longe da Árvore. Longe da Árvore. E podemos até cantar Longe da Árvore. Vamos lá, mostra aí um pedacinho pra gente. Longe da árvore rolou um fruto, caiu no ribeirão.
agora é peixe, peixe, é peixe no Recife. 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 Pedra moída, moída pedra, partiu areia, seguiu água. Longe da árvore, fruto perdido, fruto perdido. Agora é peixe, peixe, é peixe no Recife. 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 Agora é peixe. Agora é peixe. Agora é peixe. Então, eu mandei a letra e a Ju fez essa música maravilhosa. Muito legal. E uma coincidência incrível, porque existe um documentário chamado Longe da Árvore, não sei se tem relação à sua música com ele. Tem total relação. Eu assisti essa semana, não tem nenhuma semana que eu assisti esse documentário. Então, tem toda a relação. Na verdade, é um livro, né? É uma grande pesquisa do Andrew Solomon, que foi a inspiração para fazer essa música. Legal demais, Moras. E a gente está falando aqui da Ju, da tua relação com os mineiros, mas, na verdade, o Homem, Mulher, Cavalo, Cobra, ele é pontuado ali de participações especiais, né? Tem o Benjamin Taub em uma das pedras, tem o César Lacerda em outro. Isso também é uma costura que você e o Rômulo fizeram. Gente que era do seu relacionamento, assim, do seu círculo de relacionamento. Assim, o Rômulo, quando eu reencontrei o Rômulo há 1 ano e meio, 2 atrás, a gente já tinha feito, a gente tinha composto uma música que era dada num dos contos do grande escritor mineiro, né? Grilo Rubião, também jornalista como você. E aí eu tinha feito essa música lá atrás com o Rômulo, lá para 2011. A gente se reencontrou, fizemos uma canção que é do Ia, que está no disco aí, que eu acho que é a Pedra 6, salvo algum engano meu aqui, com toda essa numeração. Uhum. E aí o Rômulo, ele queria que eu reencontrasse, ele quis montar ele teve um insight, quando ele viu eu tocando violão, ele botou muita filha no meu violão. Ele falou: "Mostra, está tocando violão super bem, não sei o que lá, esquece esse violão de aço, você vai tocar violão de nylon." Aí nessas ele convidou o Rodrigo Campos e o Allen Alencar. O Rodrigo Campos eu tinha feito um disco com o Rodrigo lá atrás, então foi um reencontro nosso 15 anos depois. Uhum. Tem música nossa também, né? Os Dois Irmãos no disco. Então ficou eu no meio, o Allen Alencar tocando guitarra de um lado e o Rodrigo do outro. Então a gente fez esse núcleo do disco, criamos todos os arranjos das músicas nesse núcleo. Depois a gente chamou o Marcelo Cabral, né? O Cabral baixista, né? Que também toca lá que é da Elza, né? O produtor dos discos do Criolo. Na verdade, depois veio o Igor Caraca, que orbita o Passo Torto, né? Passo Torto, metade isso. Galera. Isso. E na verdade, assim, foi super legal, porque é uma canção essa canção paulista que vem dessa turma do Clube da Encruza, eu gosto pra caramba, é super referencial para mim como poeta, como poesia, como letra, como canção, como arranjo, né? Uhum. Então, para mim, foi super legal que o Rômulo trouxe essa galera, a gente montou essa banda, e aí tinha algumas coisas que a gente queria que acontecesse. Por exemplo, o César Lacerda, eu tinha feito amizade com ele uma noite, e aí mandei uma letra para ele mandou uma canção linda, que é o Desalentado. O Benjamin Taub, ele é talvez o cara que fez... Eu ouvi, ele era meu vizinho do prédio, eu ouvi ele tocar piano direto, né? Tocar com o Paulo Moura, com o Rafael Rabelo. A gente tinha um prédio super musical, lá tinha a Naozete, tinha o Benjamin Taub, tinha uma outra percussionista. Então eu ouvi o Benjamin tocando piano, eu já gostava muito de música. Foi uma época que eu estava muito perdido, tentando me reencontrar, aos 24 anos. E foi o estalo para começar a tocar. O Benjamin me deu essa ajuda também. Então ele é meu amigo desde aquela época. Então, para mim, foi legal trazer o Benjamin para fazer finalmente a gente produzir alguma coisa de música juntos, 20 e tantos anos depois. Uhum. Legal. E cada um foi tendo uma história. E o João Antunes, eu queria trazer ele para o disco pelo trabalho que a gente fez junto, pelo tempo que a gente trabalhou junto aqui em São Paulo, que foi super legal. Então, essa Pedra 11, algum, ninguém,
é uma letra minha com uma melodia do Maurício Pereira. E o Maurício Pereira canta junto com a Ju Perdigão, um arranjo do João Antunes, e eu toco rabeca nessa música. Nossa, legal demais. E essa pedra, ela fecha a construção ou tem outras pedras ainda por vir? A gente não, nós temos mais 2 pedras depois dessa. A gente tem teremos mais 2 pedras. A gente vai fechar com o Espelho Cego. Uhum. Legal. E aí no dia 18 de setembro vai sair o disco mesmo. 18 de setembro, né? 18 de setembro. E a partir daí, saiu o disco mesmo. Como é que você está pensando em manter a roda girando, assim? Esse negócio das lives hoje em dia é muito comum, né? Assim, Então, tem alguma ideia nesse sentido para marcar o momento? Eu gostaria, eu queria, assim, o que eu mais queria fazer era um show com todo mundo assistindo. Mas eu não sei se isso vai ser possível esse ano. Então, assim, eu vou correr atrás para, pelo menos esse ano, eu conseguir fazer algum show com a banda completa, ou num teatro vazio, ou no próprio estúdio onde a gente gravou, mas aí fazer uma live mesmo, fazer uma ao vivo. Enfim, estou tentando conversar com o Sesc, ver se tem esquema lá com eles. Eu gostaria muito de fazer esse lançamento esse ano, pelo menos sair numa dessas. E continuar conversando. Eu estava um pouco afastado das redes sociais. Aí, quando eu fiz o disco, eu entendi que eu precisava trazer essa minha história. E como era eu que tinha que fazer isso, repavimentar essa estrada, como diz o Rômulo, eu acabei assumindo o Instagram como sendo um caminho, fazendo assessoria de imprensa. Então, toda semana eu fui atrás, eu montei uma lista com nomes, fui conseguindo um aqui, conseguindo um acolá, fiz uma lista bem legal, mando toda semana, cada lançamento, e pretendo fazer o mesmo agora com o lançamento do disco. Vou enviar o disco físico para todo mundo, porque acho que vale a pena ter ele na mão, ele tem um trabalho bonito, um trabalho gráfico. O Arthur de Faria, que é um músico do Rio Grande do Sul, fez um texto muito legal, assim, ouvindo o disco. Eu estou botando fé que vai ter essa live aí com todo mundo. Legal, aguardemos, né? E vou querer o disco, me manda também, por favor. Vou mandar, tá? Ô, Morris, valeu demais, cara, assim, a presença aqui, né, no Cena da Quarentena. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E acompanhando as pedras. Maravilha, obrigado, Daniel. Então, para quem estiver nos escutando, o meu Instagram é morris, morrs, .p, morris.p, _oficial. morris.p, _oficial. Parece que o Daniel ele acaba dando umas dicas também ali nos campos onde podemos escrever. Valeu, Morris. Obrigado, um abraço. Minas Gerais, saudades demais de colar nessa terra linda.